Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui gravando esse vídeo sem make, sem filtro, desproposital e sem script, porque hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer para criar um portal de cliente dentro do Notion usando a nova e big master maravilhosa funcionalidade que eles lançaram, que é os acessos granulares à base de dados do Notion. Como eu recebi uma demanda de um cliente para fazer isso e ele me autorizou a mostrar o sistema dele, né, executando essa funcionalidade nova, eu disse: "Cara, é isso aí, eu vou gravar esse vídeo agora já, ao vivo na minha tela, mostrando para vocês como fazer". E aí, claro, se você não tem o plano Plus, se você não tem o plano Business do Notion e quer ter essa funcionalidade que muda aí, né, a vida, já te adianto que você vai precisar assinar o plano Business para poder usar isso de forma ilimitada, mas assim, vale cada centavo, tá? Então, vamos lá para minha tela que eu vou te mostrar como é que faz. Bom, então vamos lá. Aqui eu tô dentro do sistema do meu cliente e o desafio que eu tenho aqui é justamente criar um portal de cliente onde tudo que for colocado lá de social media, o cliente só veja o que é dele, tá? Porque o que que acontece? Hoje, o problema que nós tínhamos, na verdade, no Notion era, a gente criava, por exemplo, uma base de dados inteira de conteúdos dentro, né, do nosso sistema, vinculava ali, né, de qual cliente era, etc. Só que quando a gente ia compartilhar isso com um cliente, a gente não conseguia compartilhar apenas os conteúdos que eram daquele cliente. Por quê? Porque quando a gente dava acesso à base de dados, ou a gente dava acesso a tudo que tinha lá dentro, ou a gente não dava acesso a nada. Então isso acabava tendo que criar uma gambiarra ou outra para o cara não ver, ou até mesmo não compartilhar. Tinha que criar o conteúdo lá internamente, depois copiar para um quadro onde só o cliente tivesse acesso, enfim. Tinham várias formas que as pessoas usavam, né, para poder quebrar esse problema. Agora, com essa nova funcionalidade, a gente consegue criar uma regra dentro dessa base de dados que permite que o cliente veja, ou que a pessoa externa que está, né, que tá ali aderindo àquela regra, veja apenas o que é dela, apenas o que ela está marcada. E aí é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira coisa, antes da gente começar a criar o portal, a gente vai ter que ir na base de tarefas que, né, que vai ser a base onde o cliente vai ter acesso. Nesse caso aqui, eu criei uma base fake só para mostrar para vocês. Então a ideia é que aqui hoje, né, quando a gente abre o botão de compartilhar essa base de dados, a gente tem 7 pessoas convidadas para essa base. Só que essas 7 pessoas são pessoas que trabalham na empresa. Então elas têm que ter acesso à base como um todo. Mas o que a gente quer fazer aqui é configurar uma regra para que as pessoas que não podem ter acesso à base como um todo, elas tenham acesso a linhas determinadas, certo? Então, assim, aqui tem essa partezinha, né? Acesso no âmbito da página. E aí a gente vai criar uma regra. Mas antes, deixa eu só mostrar a estrutura. A gente tem aqui o título do post, o responsável pelo post, que é uma propriedade de pessoa, o status, o assigned client, que eu também criei como uma propriedade de pessoa, aqui a relação com a base de dados de cliente e a data, certo? E aí o que que acontece, tá, pessoal? O responsável é a pessoa, né, a propriedade de pessoa que trabalha dentro da empresa. O assigned client foi a propriedade que eu criei para determinar qual cliente tem acesso a qual linha daquela base de dados. Então aqui no compartilhar eu venho para adicionar uma regra. E eu vou dizer para o Notion que todo mundo que for marcado dentro do Assigned Cliente pode editar a página, certo? Aqui você pode também escolher que pode comentar ou visualizar, ou seja, a pessoa não pode editar nada que tem naquela página, só pode ver ou só pode comentar. Mas nesse caso aqui, eu quero que ela possa editar. Por quê? Porque ela tem que aprovar os posts. Então, se ela não puder transitar os cards ali dentro do quadro, não vai adiantar de nada. Então, aqui eu quero que ela possa editar o post, tá? E vou criar essa regra. Então, nós temos as pessoas convidadas e temos essa regra que quem estiver nesse campo marcado vai acessar apenas o que ela está marcada. Feita a primeira configuração, a gente vai voltar aqui e a gente vai lá na base que tem os portais de cliente. Então aqui eu vou entrar nesse portal, que pode, notem que ele não tem nada, né? Não tem nenhuma base. Eu vou criar, então, a visualização daquela base e vou fazer a configuração. Nesse caso aqui, a gente vai usar essa opção aqui, ó, visualização vinculada da fonte de dados. Eu vou vir aqui, vou escolher, então aqui nesse caso é o atividades teste, tá? Aqui vocês podem configurar como quiser, né, a parte do portal. Mas aqui o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar
e já vou colocar um filtro, porque quando começar a ter muitas linhas na base, não fica poluído pra mim, tá? Pra mim olhar. Então eu vou deixar um filtro aplicado, mas também se pra vocês não fizer diferença, pode nem deixar filtro, não tem problema, tá? Isso não é uma obrigação. E aí eu vou deixar assim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui num quadro. E por que que eu vou transformar num quadro? Porque os clientes usavam Trello. Então, eles estavam acostumados a arrastar, né, os cards dentro de colunas, tá? Então, eu vou deixar aqui como um quadro. Vou configurar como um quadro. Vou botar para mostrar o responsável da tarefa e o status não, e a data. Feito isso, criei uma visualização aqui dentro dessa página. Vou ocultar esse título aqui. Eu vou vir aqui e vou convidar a pessoa para página. Então, olha só, eu tenho aqui esse Happy Lanches, que é um convidado, né? E eu coloquei ele como um convidado que pode editar essa página. Então, nesse caso aqui, eu estou convidando o meu cliente para o portal dele, para dentro da página dele do portal, certo? Então, quando a gente entra lá no perfil do Happy, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu dar uma atualizar, ó, notem que já está aparecendo aqui a base de dados, só que não tem nenhuma informação. E por que não tem nenhuma informação? Porque a gente não criou posts onde o rap está marcado como assigned. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou lá no meu perfil da Five e vou criar um post. Eu nem vou criar aqui, tá? Eu vou lá no meu servidor, naquela base que eu mostrei para vocês, e eu vou criar lá, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar, né? Post 1, post 2, post 3, post 5, enfim, vou criar. Vou me colocar aqui como responsável, vou selecionar um cliente qualquer aqui, só para ilustrar, e vou colocar datas, tá? Então, olha só, fiz isso aqui, só que, ó, o assigned, ele tá em branco, tá? Não tem ninguém marcado. Quando eu vou lá no meu rap, olha só, ele continua não mostrando nada. Tá tudo em branco. Agora, eu vou vir aqui no post e eu vou marcar o rap. Então, eu vou vir aqui e vou marcar nesses dois. E não vou marcar no post 4, tá? Porque o post 4 não é do rap. Então, quando eu volto aqui, o que que acontece? Tcharam! Ele começa a visualizar. Por que que ele começa a visualizar? Porque ele está marcado na propriedade que eu criei a regra. Então, notem que o rap não consegue ver o post 4. Por quê? Porque ele não está marcado. Mas ele consegue ver os outros dois. E aqui, pessoal, não tem o que fazer, ó. Ele não consegue abrir outras informações. Mesmo que ele abra aqui, por exemplo, ó, a base de dados, ela não vai mostrar nada para ele além daquilo que ele foi marcado e que ele tem acesso. Então, esse que é o grande poder dessa nova atualização. É a gente poder agora trabalhar numa base única. Eu posso ter lá uma base só e colocar todos os posts de todos os meus clientes para eu ter um controle maior de tudo que está acontecendo, poder obter dados, métricas, mas o meu cliente não vai enxergar absolutamente nada além daquilo que eu dei permissão para ele enxergar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, foi um vídeo super rápido, foi realmente para mostrar para vocês, porque eu já estava aqui com a mão na massa. Então, eu espero que tenha ficado claro como a gente faz para dar o acesso granular às pessoas. E, obviamente, né, ativa o sininho aí para receber mais vídeos a respeito de Notion. Me segue aqui nesse canal, se inscreve aí, curte esse vídeo para me ajudar a chegar em mais lugares e até o próximo vídeo.